Nós não podemos nos conformar. Às vezes nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Então, se você não sabe o que fazer para alcançar aquele que está na rua, ore por ele e peça para Deus te usar, porque Deus vai te usar. Então vamos começar essa ministração orando pela igreja de Jesus na terra. E hoje, um dia onde muitas estão celebrando a ceia, que a gente celebre com amor, com alegria, com vitalidade, mas que ele desperte um fogo grande no nosso coração, desta igreja linda de Jesus na terra, pelos perdidos, amor mesmo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus, em nome de Jesus, ore ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, pela igreja do Senhor na terra. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos nos conformar, nós não podemos, Pai, cauterizar o nosso coração. Nós temos, em nome de Jesus, ter que o Teu fogo individualmente queime em cada coração, que comece aqui. Abençoe todas as igrejas nessa manhã que estão pregando o Evangelho, Pai, que esses perdidos possam ser alcançados. Esse é o Teu desejo, e nós temos o privilégio maravilhoso do Senhor de podermos sermos instrumentos para alcançar essa vida, vermos vidas sendo transformadas, vendo vidas, Pai, que estão hoje talvez no mundo, quem sabe a semana que vem estarem prostradas aos Seus pés e terem mudança de vida, Pai. Nós cremos no Teu poder, e sem Ele nós não somos nada, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe cada igreja nesse momento, que esteja pregando o verdadeiro Evangelho, que a igreja avance, Pai, e que derrube toda estratégia, toda malignidade, Pai, e que o Teu poder, em nome de Jesus, esteja nas nossas vidas. Amém, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus. Visitantes, vocês são muito bem-vindos. Depois a Tá vai falar um pouquinho com vocês, mas antes de sair nós vamos estar lá no fundo, estamos à disposição, converse com a gente. A Tá vai falar, mas eu falo também porque a gente acredita que a sua presença aqui é um momento onde a gente pode desfrutar não só da presença do Senhor, mas também como o amor e a comunhão de Cristo entre os cristãos, porque a comunhão, ela é um dos requisitos da igreja de Jesus. Sem comunhão é difícil a gente ser crente. Às vezes nós somos ajudados e às vezes nós ajudamos, mas sempre tem algo que Jesus pode fazer na nossa vida. Amém? Então, eu vou ler com vocês o texto, João 13, mas antes, eu quero falar com vocês sobre alguns direcionamentos que Jesus me deu. Nós tivemos a vigília dos homens aqui, uma vigília muito gostosa, muito especial, muito com a presença de Deus individualmente para cada um recebendo aquilo que Deus tinha. E o tema de hoje é revelações espirituais. Revelações espirituais. Provavelmente domingo que vem esse tema vai continuar. Até mesmo porque eu tenho, junto com Deus, tenho uma aliança com o Senhor de entregar o que Ele me dá. A gente tem... Existe hoje técnicas de pregação temática, tópica, descritiva, expositiva, mas tempo, né? Então, muitas vezes o ser humano ele se enreda muito com o que o mundo põe, e às vezes Deus dá uma palavra, e essa semana eu fiquei muito tempo na palavra, mais do que o normal, porque João capítulo 13, do 1 até o 20, ele dá para a gente, em cada versículo, 3, 4 aplicações de revelação espiritual na nossa vida, que se a gente conseguir aplicar, meu irmão, a gente muda o mundo, é muito poderoso. E aí a gente quer de repente fazer muito mais algo para ficar confortável, e a gente deixa de entregar o que Deus tem. Então hoje eu vou seguir o que Deus pôs no meu coração. Se fosse trazer tudo que Deus colocou, ia ser que nem Paulo, ia ter gente dormindo, ia ter gente que ia embora. Paulo pregando, né? Ficou até o outro dia pregando. Mas a gente vai parar no tempo certo, a hora que der o tempo, e depois da semana que vem a gente vai voltar sobre isso. Até mesmo porque as revelações espirituais, elas existem de diversas maneiras, né? Um irmão pode ter uma revelação e pode te entregar uma revelação, isso é bênção. Nós podemos estar comprando alguma coisa em alguma loja e alguém vir entregar alguma coisa para a gente, isso é bênção também. A gente pode dormir, ter um sonho, uma revelação, isso é bênção também. Mas essas revelações, elas sempre têm que entrar na nossa cabeça e ser discernida. Essas revelações externas, elas devem ser discernidas.
se ela é de Deus, glória a Deus, se ela é do inimigo, ou se é um desejo daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um desejo de bênção na nossa vida, então a gente vai ter que discernir. Mas a revelação, quando ela vem da palavra, quando é Jesus, quando é a palavra inspirada, ela já é perfeita, boa, agradável, ela só tem que ser explicada e aplicada. Então, repetindo aqui algo que eu falei poucas vezes, mas quando a gente vem trazer a palavra, a gente simplesmente é um comunicador do que Deus já falou. Então a gente só vai aplicar na nossa vida de uma maneira real. Então que o Espírito Santo de Deus, que está aqui essa manhã de uma forma poderosa, ministre os nossos corações. E meu irmão, eu orei a Deus, e o que eu vou falar aqui, eu não quero que você venha aqui ouvir um sermão sobre Deus, um sermão ou uma pregação sobre Deus. Você pode fazer tantos momentos e é bom, mas meu irmão, a gente tem que estar aqui para ter um encontro com Deus, não ouvir de Deus, mas ter um encontro de fato, verdadeiro com Deus. Muitas pessoas já tiveram esse encontro, já mudaram, porque um verdadeiro encontro com Jesus não nos mantém da mesma forma, e muitas pessoas têm, mas a gente precisa constantemente estar renovado e inconformado com o mundo. Então que tenha um encontro, porque Deus, Antigo Testamento, Deus dos céus, da terra, Ele estava nos céus, manifestava-se muitas vezes aqui na terra, mas Ele tinha um povo, e Ele queria o coração desse povo, e o povo estava preocupado com muitas outras coisas, muitas outras adorações, mas Ele só queria o coração desse povo. Deus se fez homem, veio encarnado, Jesus na terra. Jesus tinha um povo, mas esse povo tinha tantas outras coisas nos corações, desejos carnais, adorações estranhas, mas Jesus só queria o coração desse povo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso coração, e Ele só quer o nosso coração, mas muitas vezes nós queremos tantas outras coisas, e desfocamos tantos. Meu irmão, os nossos problemas, os nossos inimigos, Deus sempre cuidou no Antigo Testamento, na época de Jesus, e vai continuar cuidando, mas a dureza do nosso coração é que nos afasta de Deus. Então vamos abrir os nossos corações para que ele seja ministrado e moldado pelo Senhor. A passagem de João 13 que nós vamos ler, é um momento onde Jesus se reuniu na intimidade, na ceia, com os discípulos. Era Jesus e aqueles discípulos, e esse momento é um momento tão poderoso, porque a partir daquele momento, Jesus não se encontrou mais com a multidão, Jesus não teve mais nenhum contato com a multidão. Daquele momento em diante, ele foi entregue, ele seguiu para o Calvário, e ele não encontrou mais ninguém. Então esse momento que ele está com os discípulos, é um momento onde ele instrui 12 pessoas, e dentro dessas 12 ainda tinha um traidor. Ele instrui essas 12 pessoas, como é que eles mudariam, através do poder do Espírito Santo, a humanidade. E como nós hoje temos essa mesma função, essa mesma autoridade, esse mesmo poder, porque dali em diante isso se multiplicou, e vai continuar multiplicando, enquanto corações como muitos de nós se dispuser a fazer o que Ele nos orienta, através da palavra. Amém? Então João capítulo 13, nós vamos ler hoje só do 1 até o 5, vou pedir para você abrir sua Bíblia, provavelmente vai colocar aqui atrás, e nós vamos ler juntos, João 13, do 1 ao 5. Eu vou ler na versão NA, diz assim: Antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha,
cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. No primeiro versículo, nós já vamos pegar 4 grandes revelações e ensinamentos poderosos para a nossa vida. Diz que antes da festa de Páscoa, primeiro ensinamento, o Evangelho é um Evangelho de alegria. Deus no Antigo Testamento instituiu muitas festas celebrativas, festa da colheita, festa da Páscoa, para que a gente pudesse olhar para trás e ver os milagres que Ele já fez e celebrar, sabendo que se Ele já fez, Ele pode fazer o que nós precisamos para frente. Hoje, a ceia do Senhor é um memorial, é uma festa, é uma comunhão, aonde a gente tem que alegrar o nosso coração, e o cristão tem que ter essa alegria e buscar essa alegria. E momentos de tristeza todos nós temos, mas se há algo que não passa, a gente precisa entender em Jesus e trabalhar na Bíblia, e ter pessoas, irmãos, para que a gente possa compartilhar, para orar, porque a alegria é algo que Deus ministra no coração dos seus filhos, e é algo que Ele tem para nós. Então, antes da festa de Páscoa, Jesus estava ali, em um momento celebrativo. O primeiro milagre que Jesus fez foi em um casamento, no João 2. Então a gente começa lendo esse texto, entendendo que o coração do crente deve ser um coração alegre, e que Jesus nos dá todas as possibilidades, todos os instrumentos, todas as condições de nós termos um coração alegre, independente das circunstâncias, porque eu tenho certeza que praticamente todos que estão aqui hoje têm dificuldades, mas o crente, ele tem a possibilidade, a disposição dele, o Espírito Santo, que dá alegria, ainda que no meio das tribulações. Então vai falar que antes da ceia, então a alegria, antes da ceia, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus sabia o que ia acontecer, ele tinha discernimento espiritual. O discernimento é um dom do Espírito. O crente, quando ele vai chegando mais perto de Deus, essa proximidade como Jesus tinha de Deus, que não quer dizer em vir no culto, essa proximidade que nós temos de desenvolver esse relacionamento com Deus, de buscar a Deus, que vai nos dando esse discernimento, ele faz com que a gente entenda as coisas que estão por vir, e nos preparem para o que está por vir. Nós passamos por tantas lutas, todos nós somos humanos, e um dia nós vamos passar daqui para estar junto com o Pai, mas como é bonito, meu irmão, é estranho de falar, mas como é bonito quando a gente vê um velório de alguém cristão, com o povo cristão, celebrando que ele está no céu, que um dia nós vamos nos encontrar, esse discernimento que Deus vai dando, dessa proximidade, que é muito além de um simples culto, de um simples domingo, que ela tem a ver com proximidade de Deus. E aí o texto fala que, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ele não ia morrer, meu irmão, ele ia para o céu. Meu irmão, um dia vai chegar a nossa vez, mas esse ensinamento da vida eterna que ele vem mostrar, meu irmão, nós vamos passar daqui para estar com o Pai. Jesus já venceu a morte para todos nós. Então ele vinha mostrando que é um povo alegre, um povo que a proximidade traz discernimento de entender o que está por vir, um povo onde a vida eterna está impregnada nos nossos corações. A gente escolhe aqui em terra, aonde nós passaremos a vida eterna, e a gente não tem que olhar para outros lados, a gente tem que olhar só para o que é reto e verdadeiro, e falar o que é reto e verdadeiro. Então, através de Jesus, o povo dele vai ter a vida eterna, vai estar no céu, e ele vem mostrar isso para a gente nesse primeiro versículo, e o versículo continua falando que, tendo amado os seus que estavam no mundo até o fim. O amor, meu irmão, o amor que Jesus tinha, que vem nos ensinar e que vem trazer essa revelação espiritual para nós, o amor. Jesus amou os seus até o fim. A gente desiste tão fácil de pessoas.
Não que a gente não tenha que disciplinar, não que a gente não tenha que seguir a palavra de Deus, que fala que quando uma pessoa erra nós temos que chamar, confrontar, depois trazer outra testemunha, fazer em dois, seguir a Bíblia, mas nós não podemos deixar nosso coração endurecido, em especial para aqueles que estão no mundo, também para os que estão na igreja. Então esse amor, Jesus amou os seus até o fim. Jesus amou Pedro. Quantas pessoas aqui que estão aqui não são explosivas ou não eram nervosas, explosivas? Quantas coisas que Pedro fez, mas Jesus amou até o fim. E olha Pedro que escreve a primeira e a segunda carta, um Pedro dócil, um Pedro de amor, um Pedro que fala de sacerdócio real. Olha o que Jesus faz quando a gente ama até o fim. Talvez você esteja aqui e veio para cá pensando em valores financeiros, pensando em dinheiro. O publicano, Mateus era publicano, Mateus estava na ceia e Jesus amou até o fim. Mateus escreveu o evangelho para a gente. Talvez você esteja aqui essa manhã e não tenha a mínima fé, esteja cansado. Tomé era alguém que tinha dificuldades em relação à credulidade, mas ele amou Tomé até o fim. E a gente poderia falar de tantas outras. Simão o Zelote, um revolucionário que queria, discípulo de Jesus, que queria acabar com o Império Romano. Eram judeus que queriam tomar o Império Romano revolucionariamente. Um discípulo de Jesus, Simão o Zelote, ele amou até o fim. Que a gente aprenda essa lição, e mais do que aprender essa lição, que o poder do Espírito Santo de Deus nos dê a possibilidade de aplicarmos nas nossas vidas, que a gente ame os nossos e aqueles que estão no mundo até o fim. No versículo 2, a palavra do Senhor vai falar que durante a ceia, só nessas palavras a gente já pode pegar duas revelações de Deus para a nossa vida. Primeiro, o senso de ide. Jesus, ele tinha os momentos dele que ele se retirava e buscava orar, ia para o deserto, se bem que a multidão sempre buscava ele, mas o senso de ide, o senso do evangelho, ele tem que estar o tempo inteiro na nossa vida. Durante a ceia, durante a vinda para a igreja, a gente para talvez na padaria ou para abastecer o carro, o ide continua. Na igreja, durante a ceia, a comunhão da ceia que nós vamos ter hoje, o senso de ide continua. Quando a gente sai daqui e a gente pega o nosso carro, alguns talvez vão viajar, vão pegar trânsito, vão pegar estrada, outros vão ficar aqui, o senso de ide continua. Jesus não estava pensando se ele ia falar hoje, amanhã ou depois, ele simplesmente vivia o que Deus tinha mandado ele fazer. E nós temos que ter esse senso de ide. Durante a ceia, Jesus, durante a ceia, um tempo de comunhão. Jesus sabia que ele estava, como o texto fala, estava para voltar para o Pai. E ele se reuniu com os seus para ter comunhão, para ter unidade. Meu irmão, para a gente ter comunhão, a comunhão ela é mais gostosa quando ela não tem uniformidade. A comunhão é mais gostosa quando cada um tem uma forma de pensar. A comunhão é mais gostosa quando a gente pode ouvir o que o irmão tem para falar e que a gente não teria, porque tem pessoas, e a gente fala muito aqui nos momentos particulares, quando a gente faz o encontro dos homens, é bom que cada um fala, porque o que o Luciano tem para entregar, muitas vezes eu não vou ter. O que o Kleber tem para entregar, eu não vou ter, nem o Luciano. Então essa comunhão, ela é fundamental para o cristianismo, para o crescimento. E a palavra fala também que em Provérbios, ferro com ferro se afia. Então a comunhão que muitas vezes nos machuca e nos faz crescer, porque crescer dói. Às vezes um irmão da igreja ou alguém de fora nos machuca, mas aquilo não é para a nossa morte, é para o nosso crescimento. Crescer dói. E se a gente quer crescer, a gente tem que entender que muitas vezes, assim como Jesus, assim como os discípulos, assim como os evangelistas, assim como os mártires, muitas vezes sofreram, mas eles continuaram e sabiam que eles precisavam continuar tendo senso de ide e continuar vivendo em comunhão. A palavra de Deus vai falar que, tendo o diabo, continuando o versículo 2 do capítulo 13, tendo o diabo já colocado no coração de Judas.
Então, o que a gente aprende aqui? Que o relacionamento físico não tem nada a ver com o relacionamento relacional, com o relacionamento de proximidade. O relacionamento físico, ele é o culto, o relacionamento físico é estar presente, o relacionamento físico é estar. Mas quando a gente tem essa proximidade relacional com Jesus, isso vai fazer a diferença. E aí eu gosto sempre de dar medidas para a gente entender como é que eu meço, como é que está o meu relacionamento. Minha proximidade, ela está física ou minha proximidade está relacional? Aí eu penso assim, você, o que Jesus, ou o que tem sido colocado no meu coração? O que eu tenho no meu coração? Será que meu coração está na igreja? Fisicamente, mas relacionalmente ele está lá nos bloquinhos? Pode ser. Será que eu estou fisicamente em casa, mas o meu coração, o inimigo plantou algo e ele está em alguma aventura fora de casa? Então isso traz a medida do quanto o meu relacionamento está sendo físico, ou o quanto essa proximidade está sendo relacional. Essa proximidade relacional, ela vai revelar quem é que está trazendo coisas no nosso coração, quem é que está plantando no nosso coração. E o texto fala que Judas estava ali, mas o inimigo já tinha plantado que ele trairia Jesus. Ele estava presente, mas o coração dele estava em algumas moedas. Irmãos, a gente às vezes, todos nós somos humanos, às vezes a gente troca Jesus por tão pouco, por um emprego, por uma aceitação, por um relacionamento. Então a gente tem que buscar uma proximidade relacional. E o texto vai continuar e vai dizer o seguinte, que Judas, ele era filho de Simão. Judas muito provavelmente era judeu. Quando ele fala filho de Simão também, provavelmente o pai de Judas provavelmente era judeu. E aqui eu quero, junto com você, aplicar mais uma revelação espiritual de Deus na nossa vida, que é a pessoalidade, a individualidade, a independência de qualquer outra coisa. Jesus, ele trata com a gente, ele não trata comigo porque eu sou filho do A, ou do B, ou do C. Ele não vai tratar comigo porque o meu pai é isso ou aquilo. A questão de Jesus e o relacionamento, ele é pessoal e individual. Não importa a minha origem, não importa a minha linhagem, não importa se eu sou judeu, saduceu, sacerdote, filho de crente, pai de crente, pastor, semi-anjo, ele trata com você. Não existe título, nós somos todos iguais, individualmente amados e individualmente tratados por Jesus. Então a gente tem que saber que título não quer dizer nada, que ir na igreja não quer dizer nada, da onde eu venho não determina para onde eu vou. E Deus se revela para cada um de um jeito, e eu não tenho que me preocupar com como é que os meus pais, o que aconteceu com eles, porque Jesus se revela de maneiras que nós seres humanos não sabemos, em momentos que nós não imaginamos. Então a gente simplesmente tem que ter a fé em Jesus e seguir o nosso relacionamento tão perto dele, que expanda e contagie cada um que está ao nosso lado. Irmão, eu amo quando tem pessoas, e eu oro a Deus que eu quero ter isso. Tem pessoas que quando vão fazer uma ministração, seja um louvor, seja uma palavra, seja uma oração, ele fala a paz do Senhor dele, e a paz do Senhor daquela pessoa, meu irmão, entra no coração e ele realmente dá paz, e é algo tão sobrenatural. Mas isso depende da gente individualmente. Nós oramos tanto por todos vocês, até o visitante, você é resposta de oração, todos. Nós oramos pelo casamento dos jovens, pela prosperidade dos homens, pela sabedoria das mulheres, mas tudo isso que Deus tem à disposição só vai acontecer se você estender a sua mão, porque Ele está de mão estendida para cada um de nós. Glória a Deus. O versículo 3 vai falar, sabendo Jesus, e eu vou parar no versículo 3, depois a gente vai orar. São 20, a gente vai acabar mais ou menos em abril.
Vamos ver, Deus vai dar discernimento do que nós vamos fazer. Mas eu vou, irmão, orar para colocar o que Ele tem colocado, porque por melhor, por mais lógica, por mais eloquente que seja a pregação, se ela não tiver o poder do Espírito Santo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então eu troco qualquer pregação do mundo pela pregação com o poder do Espírito, e eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui foi Ele que me deu. Então eu tenho convicção que o Espírito Santo vai ministrar cada coração, talvez em 100% da palavra, talvez em 50%, em 70%, em 10%, mas eu tenho um Deus que Ele fala para mim, a minha palavra não volta vazia, a palavra é dEle. Amém? Glória a Deus. E aí vai começar o versículo 3 falando sabendo Jesus, não vou abordar a questão de discernimento de novo, também sabendo Jesus que o Pai tinha confiado. Esse versículo é espetacular, que o Pai tinha confiado, primeiro, fé, que o Pai tinha confiado, Ele cria, Ele sabia, Ele tinha convicção, porque Ele tinha relacionamento, Ele tinha proximidade, que Deus estava ali, e Ele podia ter fé que Deus cuidava dos seus. Ele estava prestes a ser crucificado, Ele ia morrer, mas Ele sabia que o Pai estava lá. Ele sabia que se fosse para fazer qualquer coisa diferente, o Pai estava lá. Então a fé sobrenatural, porque nós temos essa fé racional, a fé que nós devemos ter, e aí ela vai ser completada pela fé, que fala em Romanos, do ouvir a palavra, e ela é fortalecida, e nós temos a fé dom, aquela fé que fala, Senhor, eu quero orar, e eu quero ver essa pessoa ser curada, me dá uma fé sobrenatural, que ainda que a pessoa não tenha fé, a minha fé haja nela em nome de Jesus, e existe essa fé como dom, essa fé. Então a fé, e ela vai falar que Jesus tinha confiado. Aí eu quero falar com você sobre a fidelidade. O que Deus tem confiado a você, e o que você tem feito com o que Ele tem confiado a você. A fidelidade, e aí sim a gente poderia falar dos talentos, de servir na igreja, mas irmãos, talvez isso muitos de vocês já estão cansados de ouvir. O que você tem feito com o seu talento? Tem muito talento enterrado, mas Jesus está trabalhando, está renovando, está trazendo. Mas a fidelidade, Deus te dá tempo. Como tem sido a sua fidelidade com o tempo que Ele tem te dado? Sabe, eu vou fazer um parênteses, porque eu falo, Catá, quanto mais perto de Deus a gente fica, a gente vai parecendo mais ET, né? Fica extraterrestre. E eu falo muito, eu sei que, enfim, eu falo assim, que quem tem Jesus não precisa de entretenimento. Mas eu sei que, como humanos, é importante, né, termos momentos de tranquilidade. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Não que você não possa ter momento de estar nas redes sociais, mas como é que a gente tem administrado esse tempo? Para que eu tenho usado? Como eu tenho sido abençoado e como eu tenho abençoado as pessoas? O que eu tenho feito com as minhas amizades? Deus prepara amigos para eu orar por eles, para eles orar por mim. O que eu tenho feito? A fidelidade com as minhas amizades. A aplicação aqui é espiritual, e ela serve para todas as áreas da nossa vida. O que eu tenho feito com os ministérios que Deus tem colocado na igreja? O quanto eu tenho sido fiel? Sede fiel no pouco, eu te colocarei no muito. A gente quer um muito sem fazer nada pelo pouco, e às vezes o pouco que já é muito que Deus dá, ou a gente não está satisfeito, ou a gente já começa a achar que a gente é bom, e a gente não é nada. Se não é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos nada. Mas com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quem não é nada pode tudo, porque com Deus nós tudo podemos, naquele que nos fortalece, fala em Filipenses. Glória a Deus. Aí ele vai falar, continuando o texto, que Deus tinha confiado a Jesus tudo em suas mãos. Tudo, não era uma coisa, outro. Deus tinha confiado tudo em suas mãos. Então quando a gente fala de generosidade, e a revelação espiritual da generosidade, ela quer dizer assim, Deus pede para que a gente seja generoso, mas o coração generoso, Deus dá todas as condições para que a gente tenha generosidade. A grande questão é que muitas vezes Ele dá as condições, e nós não utilizamos a generosidade de tempo, de amor, todas elas, para aquilo que Deus quer que a gente faça. E Ele nos dá as condições, mas nós pegamos tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos confia, e muitas vezes não usamos para a glória dEle.
Então a gente tem que entender que tudo que vem do Senhor, a generosidade que vem dele, a gente tem que manter e a gente tem que fazer para a glória dele, mas ele nos dá condições de sermos generosos, Deus nos abençoa. Se ele manda a gente ser generoso, é porque a gente tem que ser generoso e ele vai nos dar condições de ser generoso. Deus fala em 1 João que Deus nos amou primeiro, ele vai vir sempre primeiro. É melhor dar do que receber, porque se eu estou dando, eu já tenho. Às vezes eu preciso receber um abraço, uma cesta, mas até racionalmente, meu irmão, é muito melhor dar, né? Quando a gente pode dar um abraço, consolar alguém, e aí às vezes a gente vai ser consolado. Então a generosidade. E as últimas duas, antes da gente orar, fala que, eu vou ler o versículo inteiro aqui para a gente continuar no raciocínio. Em seguida sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Ele sabia que ele tinha vindo de Deus. E aqui a gente vai falar de paternidade, de filiação, e não importa, meu irmão, como é o nosso pai terreno, como é o nosso relacionamento terreno, o que a gente tem que ter certeza é que nós temos um Pai que está no céu, que nos ama, que nos cuida, que nos dá graça, nos abençoa, nos olha, nos trata com pessoalidade. Nós temos uma paternidade. Jesus é nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Nós somos todos filhos de Deus. Então nós temos que ter a noção da importância dessa paternidade, a paternidade que Deus tem em cada um de nós, que muitas vezes é confundida pelo que nós vivemos fisicamente, materialmente, e não importa como nossos pais foram. Tem pessoas aqui que tiveram pais excelentes, tem pessoas aqui que tiveram pais horríveis, e tem pessoas aqui que nunca tiveram pai. Mas a gente jamais pode culpar os nossos pais ou culpar a Deus por isso, porque ele fala assim: eu estou aqui, eu sou o seu pai. Se fisicamente, por alguma razão, isso não foi como você gostaria que fosse, mas eu estava no controle, então eu estou aqui, eu te abraço, eu te dou colo, eu te respondo, eu te cuido, eu te disciplino, eu te mudo, eu te dou condições de ser generoso. E Jesus, e o texto continua falando, que ele vinha para o Pai, e que ele voltava para o Pai, ele voltaria para o Pai, ele estava indo para Deus. E aí, para encerrar, a revelação espiritual que muitas pessoas buscam, e hoje em dia muito é falado: qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Seu propósito está mais perto de Deus, saber que você vai voltar para Ele, é esse, glória a Deus. Enquanto você buscar mais Ele vai revelar se seu propósito é no louvor, é na ministração, é na rua, se Ele vai te dar dons de língua, de revelação. Aí Ele vai vir com tudo que você precisa, e quando você estiver pertinho dEle, você vai fluir como rios de água viva, como um manancial. E essa é o que a palavra fala para a gente de uma forma sobrenatural, que revela para a gente de uma forma sobrenatural, mas que Jesus hoje permite com que a gente, aplicando a palavra, lendo o texto, entendendo o texto, a gente pode saber: meu propósito é que um dia eu vou estar com Ele. Esse é meu propósito, que nada vale a pena se eu perder a minha alma. Eu posso conquistar o mundo, se eu perder a minha alma, não valeu a pena. E eu tenho que estar dia após dia mais perto dele. Como? Através de Bíblia, através de oração, através de jejum, através de comunhão, através dos irmãos. E para encerrar e orar, tem um evangelista do século passado, e ele fala uma coisa muito atual. Ele fala que essa igreja eletrônica, isso já no século passado, olha de lá para cá o quanto já está mais moderna, mais eletrônica. Ele fala assim, que a gente tinha que trocar essa igreja eletrônica pela igreja eletrizante de Atos. Meu irmão, quantos de vocês, de verdade, pensei, eu trocaria essa igreja moderna, essa igreja eletrônica, por aquela igreja eletrizante e aquela igreja de poder? Levanta a mão. Estou falando, se não trocaria, não tem problema. Meu irmão, a gente pode viver isso, e é essa oração nessa manhã, que aquele que de repente ainda não tem Jesus e veio pela primeira vez, possa entender que existe alguém com uma autoridade e com um poder sobrenatural que muda as nossas vidas e nos capacita para tudo. E se você está aqui, meu irmão, vamos crer, não vamos nos conformar. Nós vamos mudar de uma igreja eletrônica, uma igreja moderna, para uma igreja eletrizante, uma igreja de poder,
uma igreja que ela é igreja dentro de 4 paredes, fora de 4 paredes, amém? Feche seus olhos, e você e Deus, no seu coração agora, se você tiver esse desejo, ore e peça para Deus, para que a gente migre de um conformismo para um inconformismo, de uma modernidade para um poder, de uma era eletrônica para voltar para um tempo eletrizante de Espírito Santo. Sabe, se você tiver esse desejo de pôr na mão de Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, o Espírito Santo vai te guiar, Ele vai te dar vontade. Busque, e Ele vai se revelar no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te engrandecemos, Senhor, e hoje nós vamos te pedir uma única coisa, que a gente possa, Senhor, como igreja, não se conformar com as coisas do mundo, Pai. Como igreja, sabermos que o Senhor pode fazer uma mudança tão grande, que a gente viva o poder do Senhor. Pai, o teu poder é tão grandioso, é tão maravilhoso, Pai. O Senhor pode todas as coisas. Agite em nossos corações, queime nossos corações, nos dê desejo de ler Bíblia, nos dê desejo de te buscar, nos dê desejo de jejuar, nos dê desejo de estar mais perto do Senhor, que os nossos desejos vão muito além de estar em boas reuniões, Pai, porque boas reuniões não levam ninguém para o céu, mas o teu poder povoa o céu, e nós estamos aqui para povoar o céu e saquear o inferno. Dê esse poder para a tua igreja que está aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Desperte corações, Deus. Essa é uma oração feita desde o dia que o Senhor voltou, até o Senhor voltará, Pai, e nós vamos continuar orando. Desperta, derrama fogo, queima os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ser uma igreja relevante, começando das nossas casas, dos nossos lares, que não adianta nada queremos fazer fora se não fazemos em casa. Abençoe lares, Pai, em nome de Jesus. Restitui, Pai, alegria e paz nos lares desta igreja, Pai. Abençoa poderosamente, Pai, porque com lares fortes a tua igreja é fortalecida, e a gente fortalece uma sociedade, e a gente muda, Pai, cidades, estados, países e mundo. E é isso que o Senhor fala, a tua palavra fala, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a